Seu bebê não dorme bem durante a noite, ou ele demora muito para dormir, tem muitos despertares, e isso atrapalha a rotina de vocês. É claro, uma criança que não dorme, um adulto que não dorme, vai gerando um ciclo de cansaço na família. É natural que um bebê pequeno demore mais para dormir, durma em horários que nem sempre tem uma previsibilidade, tenha mais despertares durante a noite, isso faz parte do desenvolvimento. E existem erros muito básicos que são cometidos por grande parte dos pais por desconhecerem como funciona a fisiologia do sono, do desenvolvimento infantil, e são esses erros que eu quero trazer aqui para a consciência. E para cada erro vamos ter um olhar novo, um olhar diferente, para que você se atente e observe aí na sua casa para trazer uma maior qualidade de sono para o seu bebê e para a sua família. Meu nome é Aline de Rosa, eu sou criadora do método MIDI para pais e para profissionais e do Aline de Rosa Academy. Sou mãe do Gabriel e da Amanda e eu já sofri muito com sono, principalmente do Gabriel. Até 1 ano e pouco ele tinha ainda bastante despertar e eu sei como é ficar exausta e acordar cansada sem ter dormido uma boa noite de sono. É por isso que um dos primeiros cursos que eu criei na minha vida profissional foi Acolhedora de Mães. Já no primeiro módulo, a gente fala exatamente sobre como criar uma rotina e estabelecer um ambiente de sono de qualidade. Porque eu sei que sem um sono de qualidade, a vida fica muito mais desafiadora. O bebezinho que acabou de nascer até ali em torno de 3 meses, ele ainda não tem desenvolvido o seu ciclo circadiano, que é o ciclo de dormir e acordar. O ciclo circadiano, ele é regulado pela luz e escuridão. O que isso quer dizer? Que quando está de dia, quando tem luz, o nosso corpo produz determinados hormônios que nos deixam ativos, alertas, que são responsáveis por a gente executar as nossas funções do dia a dia. E quando essa luz vai diminuindo, quando o dia vai indo embora e a noite vai chegando, o nosso corpo então começa a produzir outros hormônios que vão nos deixar sonolentos, com preguicinha, cansados. E aí é o sinal para o corpo, opa, é hora de dormir. Só que no bebê recém-nascido, de 0 a 3 meses, isso não acontece, porque ele ainda não produz esses hormônios, ele ainda não consegue reconhecer a diferença entre o dia e entre a noite. Por isso, é bem comum que um bebê recém-nascido, às vezes, fique dormindo o dia inteiro e durante a noite faz serenata, né? Pelo menos era assim com o Gabriel. Ele nasceu completamente invertido e eu ficava me perguntando, meu Deus, quando que isso vai voltar ao normal? Quando é que ele vai ser um ser humano que fica acordado de dia e dorme de noite? Pela minha sanidade mental, né? E é normal justamente porque não existe ainda esse amadurecimento do ciclo circadiano. E aí nós entramos então numa nova fase. Entre 3 e 6 meses começa a amadurecer esse ciclo circadiano, esse sistema de dormir e acordar. E é muito nítido que você vê o bebezinho já identificando o dia e a noite. Aí a claridade já pode, aquele sol, que a luz muito forte pode começar a atrapalhar a soneca, daí você já fecha um pouquinho a cortina. Ele já começa a ver a noite caindo, já sente necessidade de dormir um pouquinho mais cedo. E aí você vai começando a identificar no bebê uma certa previsibilidade entre 3 e 6 meses que você não viu antes ali quando ele era recém-nascido. Se você chegou nesse vídeo porque você quer aprender a dar um ambiente de mais qualidade para o seu filho e tá doido para saber quais são esses 3 erros mais comuns para não cometê-los na sua casa, já clica no botão de joinha aqui desse vídeo para que ele possa ser mais compartilhado e mais famílias possam ter consciência sobre como se desenvolve o sono e como podem ser esse exemplo, como podem conduzir os seus filhos, porque toda a infância vai ser baseada assim num sono de qualidade. Tudo que eu ensino sobre visão integrativa do desenvolvimento infantil, que é o meu método, está baseado num sono de qualidade. Então, deixa o seu joinha aqui e vamos ver agora quais são esses 3 erros mais comuns. O primeiro erro mais comum é o pai e a mãe achar que ele deve ser guiado pelo bebê. Se o bebê está agitado, ele vai dormir meia-noite. Se ele está mais calmo, ele vai dormir às 7. Se eu quero sair para passear à noite, ele vai dormir às 9. Se hoje eu não estou a fim de sair, eu vou ficar em casa, vou botar ele para dormir às 6.
e aí você pensa que ele é muito pequeno, que ele pode se adequar na rotina do adulto, né? Afinal, se eu sair vai acontecer de um jeito, se eu ficar em casa vai acontecer de outro, tudo tem a ver com a minha rotina de adulto. Esse é o erro mais comum. O bebê nasce e os adultos acreditam que é o bebê quem se adapta à vida pré-existente dos adultos. Acontece que isso gera um desalinho com o ritmo biológico do bebê. A partir de 3 meses, principalmente a partir dos 6 meses, como eu falei aqui na introdução desse vídeo, quando o bebê então já começa a ter um ciclo circadiano, entender a diferença entre a noite e o dia, ele precisa de previsibilidade. E quando ele não tem essa previsibilidade, ele vai crescer tendo que viver nessa diferença. Tem dia que ele dorme 9, dia que dorme 10, dia que dorme 7. E isso gera muita insegurança. Então, quando os pais cometem esse erro de não dar essa previsibilidade, ou seja, de não dar um ambiente com uma rotina previsível, esses pais costumam olhar para os seus filhos e dizer assim: ah, meu bebê nasceu notívago. Você já ouviu esse termo? Já ouviu alguém falando isso? Não, o meu bebê, ele é diferente dos outros. O meu filho, ele não tem essa coisa de dormir cedo. E isso não existe. A biologia humana, ela acontece e ela é regida pelas mesmas leis universais. O cérebro vai dar um sinal para produzir o hormônio do sono, a melatonina, quando a luz estiver baixa, assim como qualquer outro cérebro de qualquer lugar do mundo, de qualquer classe social, de qualquer cultura. E quando o sol nascer, o cérebro vai dar o sinal para o corpo começar a interromper a melatonina e produzir o cortisol. Então, esse ritmo biológico, ele é previsível, muda um pouquinho de criança para criança, mas ele é previsível. Crianças devem dormir cedo e acordar cedo e ter uma rotina previsível. Esse é o primeiro erro comum. O segundo erro comum no sono do bebê é pular sonecas, é não dar importância para as sonecas ou querer corrigir uma coisa e outra de forma separada. Sonecas do dia têm um objetivo específico e o sono da noite tem outro objetivo específico. A criança, ela não tira o atraso do sono da noite com o sono do dia, por exemplo. Ah, tá tudo bem se meu filho dorme meia-noite e acorda 6 da manhã, ele dormiu pouco, mas aí durante o dia eu deixo ele dormir lá um bloco de 3 horas, 4 horas, daí ele compensa e fica ótimo. Ele não fica ótimo. Ele está compensando o sono da noite, que é um sono que tem outras funções, com o sono do dia. E é tão nítido que não funciona, e é tão nítido que isso não faz sentido, que basta observar o humor da criança. Se isso acontece, se você pratica esse erro, eu quero te convidar a observar, não precisa acreditar em mim. Observa o seu filho, vai para casa e note. Provavelmente você estará diante de uma criança com muita variação de humor, uma hora tá feliz e outra hora tá fazendo uma birra homérica, com casos muito intensos de birra, de descontrole emocional que não é esperado. Claro que as crianças fazem birra, têm dificuldade de lidar com seus sentimentos, mas num caso de um sono assim, em que está descompensado a soneca com sono noturno, ou pula a soneca, ou faz soneca muito tarde, no fim do dia, já próximo da hora de dormir, você provavelmente vai estar diante de uma criança com variação de humor muito grande, com maior tendência à agressividade, com maior dificuldade de se concentrar para brincar, de ficar calma. Então eu quero que você observe. As sonecas precisam ser respeitadas, elas precisam ser feitas em determinados intervalos de tempo e, de novo, eu repito, há uma variação, claro que há. Então, para cada fase tem uma quantidade de soneca esperada, elas vão diminuindo até sumir ali entre 3 e 5 anos, elas desaparecem. Em cada criança você vai observar esses sinais, mas a necessidade de cuidar do sono do dia está totalmente ligada à qualidade do sono da noite. Portanto, pular sonecas, deixar que a criança faça uma soneca longa demais para compensar um sono noturno ruim ou deficitário com baixa qualidade, não é a solução. Você está se mantendo num ciclo de exaustão muito grande. Se o seu filho grande, saindo do bebê, se uma criança mais velha de 6, 7 anos sente necessidade de fazer soneca durante o dia, isso já não é mais esperado para essa fase.
pode ser um sinal de alerta para um sono de qualidade que não tá bom. Vamos olhar para esse sono, vamos ver o que está acontecendo, se está dormindo tarde, se está tendo muito despertar, crises de medo. Então, para cada fase a gente vai trazer um olhar, mas o foco é esse. A soneca importa e não substitui nem compensa o sono da noite. Terceiro erro muito comum é deixar a criança cansada para dormir melhor. Ou tem uma variação desse erro que é assim: eu, adulto, não quero acordar cedo e, portanto, eu vou deixar meu filho dormir bem tarde, porque quanto mais tarde ele dorme, mais tarde ele acorda e aí eu não preciso acordar cedo. Eu não vou nem falar sobre esse segundo erro, porque se esse segundo erro está sendo cometido, essa pessoa nem chega nesse vídeo porque ela não está nem pesquisando sobre sono, porque ela não quer saber. Ela quer só dormir, ela está pensando só na qualidade de vida dela. Eu tenho 2 filhos. Dormir é uma prioridade na minha vida. E eu fiquei, quando tava grávida, preocupada. Caramba, eu nunca mais vou dormir? Vou ter que acordar cedo pro resto da vida? Eu fiquei assim. E até hoje, gente, enquanto eu gravo esse vídeo, meu filho mais velho vai fazer 7 anos. Até hoje eu sofro de acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Eu tenho 2 filhos, eu não gosto de acordar cedo. É o ó. Mas eu acordo. Porque é importante pra eles. Porque é bom pro desenvolvimento deles. E no fim das contas, quem tá ganhando sou eu. Porque acordar cedo é bom pra todo mundo, né? Vai aquela velha máxima: Deus ajuda quem cedo madruga. E pior que é verdade, até para as pessoas como eu que não gostam. Eu demoro para acordar, minha alma não volta pro corpo. Depois de eu ter que precisar de 1 hora acordada, tomar um café, aí sim eu vou acordando. Então, a criança precisa dormir cedo e acordar cedo. Não encaixe ela na sua rotina, encaixe-se na dela. Seja mais saudável, toda a família vai ser beneficiada por isso. Crianças extremamente cansadas dormem muito pior. Porque aí a gente tem uma desregulação dos hormônios no corpo. Quando a melatonina deveria estar sendo produzida, a partir do anoitecer, a melatonina começa a ser produzida e essa criança não dorme, o corpo recebe um alerta. Ih, deu ruim! Não tá dormindo. Para a produção de melatonina e traz o cortisol, porque ela tá pulando, ela tá cantando, ela tá vendo televisão, ela tá... Não dá. Para a melatonina e traz o cortisol de volta. Aí sobe o cortisol, porque ela tá acordada. E o que acontece com o excesso de cortisol? Irritabilidade, agressividade. Aí os pais olham para essa criança e falam: aí, 9 da noite, atacadíssima, possuída aqui, ó, não para. Meu filho é notívago. Não, seu filho não é notívago. Você perdeu a janela de sono, era lá atrás, ó, passou, o cortisol ficou alto e ele ficou estressado. Ele não é notívago. Ele está com o ambiente de sono completamente desequilibrado. Então, o antídoto para esse erro é dormir cedo e acordar cedo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é claro que esse é o início de um processo de consciência e você vai precisar de mais conhecimentos, como conhecimento de rotina, de ritmo, atividade de contração, expansão, uma alimentação adequada ao longo do dia, e esse é o olhar integrativo do método MIDI. A gente olha para a criança a partir de uma visão integrada do seu desenvolvimento. Então eu te convido para se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente vai olhar para o desenvolvimento infantil em diversas fases de desenvolvimento diferentes, com outros olhares, para que você possa cada vez sentir mais segura que você é a maior especialista no seu filho. E lembre-se, rotina é liberdade. Quando você tem previsibilidade, você pode fazer o que você quiser nas janelas que você já sabe que vão acontecer no seu dia. Até o próximo vídeo!